Vivas, histórias que inspiram. Olá, eu sou a pastora Ivana Coelho e estamos em mais um episódio de Vivas, histórias que inspiram. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar recebendo a Andréia, doutora Andréia, uma médica, uma amiga, uma querida, irmã em Cristo na nossa igreja. E o Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro. Seja vocês também. Muito feliz de ter você aqui conosco, tá bom? Tá. E a sua mamãe vai estar falando um pouquinho da história do Álvaro, né? Isso. O Álvaro é uma criança muito querida no nosso meio, na igreja. O Álvaro sempre, desde sempre, destacou, né? Sempre lá na casa do Senhor, envolvido com todo o trabalho da igreja. E eu tenho certeza que esse testemunho vai marcar nossas vidas, vida de muitas pessoas. E eu tenho aqui hoje uma mãe muito especial. Não uma doutora. Ah, eu sei disso. E eu quero que você conte um pouquinho, tá? Sobre a história do Álvaro, o que aconteceu, como foi o diagnóstico, como se deu todo o desenvolvimento dele no autismo. Então, o Álvaro, com um ano de vida, ele começou a regredir em alguns aspectos, né? Ele dava tchau, parou de dar tchau, ele mandava beijo, parou de mandar. Mas a gente sempre via, e minha mãe, eu sempre notava, e minha mãe com aquele olhar altruísta, né, meu marido, né, com aquele olhar de fé, né, sempre me jogavam coisas positivas que o Álvaro fazia. O Álvaro a gente ia para a igreja, ele montava o alfabeto de A a Z. A gente Sim, eu me tinha uma lembro. caixinha e ele ia na beirada Ele do colocava. púlpito e colocava as letrinhas de A a Z, né? Então, isso... Para uma idade muito precoce, pequeno, né? Então, ele aprendeu isso sozinho, né? Vendo programas de YouTube, né? Essas coisas, ele aprendeu isso. E aí, isso me abarganhava um pouco, eu ficava um pouco restrita, né? E aí, quando o Álvaro fez 2 anos, Sim. o Álvaro começou com algumas estereotipias, que são movimentos repetitivos, né? O Álvaro começou a brincar com um carrinho que rodava a roda para cima, ele ficou querendo só ver máquina de lavar, ele tinha um banco que só ficava para ele ver máquina de lavar. Até mesmo a empregada lá de casa achava lindo que ele ficava vendo a máquina rodando, né? E começou a fazer barulhos com a boca, assim, né? Então, a partir disso, eu levei ele na neuropediatra, né? E aí ela falou para mim, ele é autista. Quando ela falou assim, ele tem autismo, foi assim um soco no meu estômago. A partir de eu já estava construindo isso, mas eu vi isso daquela hora, daquela médica, foi assim, o mundo, perdi o chão, eu não conseguia ver ninguém, eu não conseguia ver nada na minha frente, e aí saímos... Tudo muito novo, né? Tudo Na verdade, muito... a gente até conhece, né? Sabe dos sinais, conhece, mas quando você sabe que você vai ter que passar aquela jornada agora... Eu tinha certeza no meu coração que ele era. Aham. Mas ouvir aquilo me doeu de uma maneira que meu coração sangrou, né? Sangrou mesmo, assim. E eu saí daquele consultório e, sem dar uma palavra, eu e meu marido saímos em silêncio, descemos o elevador em silêncio. E quando chegamos dentro do carro, eu virei para ele e falei, olha, não vamos rodar o mundo, não vamos rodar o Brasil. Se é transtorno, se é atraso, se é autismo, seja o que for, eu vou lutar pelo meu filho. Não vou entrar em negação. Eu pego meu filho no colo agora e eu vou subir o Monte Moriá, assim como Abraão subiu com seu filho. Aleluia, aleluia. E eu falei para ele ali naquela hora, falei, olha, Jeová Jireh está lá em cima. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, se é ele
ou se sou eu que tenho que melhorar. Mas alguém tem que mudar nessa história. Amém, amém. Se não for o Álvaro, sou eu. Falei com ele. E ele, eu falei, pode parar ali na terapia, que eu já vou marcar o primeiro atendimento. Ele falou, não, vamos para casa. Eu falei, não, nós vamos tratar. E enfrentamento, né? Nós vamos eu acho que esse enfrentamento, essa decisão de olhar, postura, sabe? essa postura é essa muito postura importante. firme, sabe, que a gente tem que ter. Que muitos escondem, né, muitos Andréia? A gente escondem. está falando aqui que é um assunto que hoje ainda é tabu. Muitas pessoas como você, mães como você não está de azul à toa. Eu tô de azul em função do autismo. Você luta por ele, Luto pelo por autismo. Ele, eu levanto a bandeira. Levanta a bandeira, mas do muitas autismo. mães escondem. Escondem. Né? Tanto é que até mesmo líderes espirituais que eu fui buscar ajuda, falou assim, não fala autismo não. Fala só que é um atraso. Né? E eu falei, não, ele tem autismo. Né? A gente tem que assumir o que a gente tem. Né? A gente tem que orar em cima do que a gente tem. Claro. Né? E aí, foi numa quarta-feira, na quinta-feira eu tinha plantão. E aí, pastora, foi assim impressionante, porque meu marido falou, você vai pro plantão? Porque eu estava extremamente consumida. Eu lembro que eu me juntei aos médicos do meu setor onde trabalho, na Onco. Eu chorei copiosamente naquela quinta-feira de manhã. Quando eu vi, eu estava deitada no colo deles e chorando. Aí eu me vi que eu falei, gente, eu não estou bem não. Mas eu fui pro plantão, chorando. Atendi as crianças e a cada criança que eu atendia eu falava assim, Deus, volta a minha maternidade. Porque naquela quinta-feira era como se eu olhasse para o Álvaro e não visse meu filho. Eu olhava para ele e era como se os meus sonhos estivessem indo embora. E aí naquela quinta-feira eu orava o Espírito Santo. Volta a minha maternidade. Eu quero minha maternidade de volta. E a cada paciente que eu ia atendendo, a cada pessoa que chegava, eu chorava, eu falava, eu contava. E eu pedi ao Espírito Santo, volta à minha maternidade. Eu não quero perder. Eu entrei no luto. Meu luto durou 24 horas, mais precisamente possível. Assim. Como Davi, né? Eu me lembro chorei. agora de Davi, quando eu soube da doença, da enfermidade da criança de Batseba, ele se enlutou. Eu lutei e falei, não é meu filho morreu, tiraram meu filho de mim. E aí eu fui buscando e pedindo ao Espírito Santo, vem sobre mim. E eu preciso amar meu filho novamente. Eu preciso amar aquela criança que está lá em casa. Porque eu não conseguia vê-lo mais como meu filho. Parece que os meus sonhos tinham na verdade, a expectativa que você tinha, tudo que eu tinha criado tinha ido de água abaixo, né? E aí eu comecei, e quando eu cheguei em casa naquele dia, naquela quinta-feira, eu recebi, o Álvaro veio correndo para me abraçar do plantão. E eu falei assim, meu filho! Aleluia. E ele olhou para mim assim, ele levou aquele susto. E eu gritei bem alto, meu filho, eu vou com você. Aleluia. Até onde você precisar. Mas eu vou. Aleluia. Ele ficou assim, assustado. Eu me derramei no chão da sala. E eu falei, Espírito Santo, muito obrigada. Amém. Porque meu filho está aqui. É verdade. Olha aqui meu filho. Olha o meu filho, ele é lindo. É verdade. Meu filho ele é autista e ele é lindo. Ele é cheio do Espírito Santo. Amém. Eu tenho que criar esse menino diferente. E eu me lembrei de uma profecia que eu recebi, pastora, grávida ainda. Tocaram o interfone da minha casa, um senhorzinho, velhinho. E ele falou assim pra mim, eu quero falar com a grávida da casa. Meu Deus, aleluia. E aí eu saí eu As e coisas minha que mãe. só... Isso aí, eu e minha mãe. Falei, mãe, ele falou que quer falar com a grávida da casa. Vamos lá comigo que eu tô com medo.
Aleluia. Né? Eu tive medo, né, de fazer alguma coisa contra mim, né, e tal. E aí eu falei, aí ele falou assim, olha, eu vim aqui para te dizer que esse menino vai ter que ser criado diferente. Ele é um profeta e vocês todos vão ter que mudar a maneira de conviver dentro de casa. Olha. E vocês vão ter que mudar o jeito de ser para criar esse menino, porque esse menino é um profeta que Deus levantou. Aleluia. E aí eu me lembrei e ele falou, esse menino é o profeta das nações. E eu fiz as lembrancinhas do Álvaro todas, baseadas em Jeremias. Eu te dei como profeta das nações. Eu fiz todas as lembrancinhas, eu coloquei isso no quarto dele. O primeiro ano foi de missionário, missões, foi sobre foi missões. lindo, foi lindo. Porque eu tinha isso, que ele era um profeta. Eu peguei aquela profecia e eu levei em consideração. Eu Amém. falei, meu filho é um profeta. Amém. O aniversário do Álvaro foi sobre missões. Eu lembro, não esqueço Foi nunca. o presente que eu pedi. Missionáriozinho, foi missionário. lindo. O presente do Álvaro era levar 1 quilo de alimento para o projeto Regenerar. Aleluia. Esse foi o presente que eu pedi às pessoas, né? E ali eu me lembrei de tudo isso e eu falei, olha... Se levantou, como Davi também, eu né? vou mudar. Tomou banho, vestiu uma nova veste Vesti. e foi adorar. E fui, Aleluia. Gente, Aleluia. Isso é um propósito. Sim. Isso não é uma fatalidade. Sim. E como as pessoas entendem isso como fatalidade na vida, pastor Ivana. Que coisa, é verdade, é verdade. Como se fosse apenas uma fatalidade, não é, é propósito. Aleluia. E eu falei, todo profeta é forjado no fogo. Tá aí o nosso testemunho de vida. Entendeu a grande Tá missão. aí a missão que Deus deu para ele e para mim. É verdade. Tá aí o todo emaranhado, O porquê. o porquê disso. É. Né? Por que que isso tinha acontecido? E que não era fatalidade. Sim. Porque muitas pessoas, já ouvi gente falando, é fatalidade. Claro que não. Não é. Claro que não. Foi tudo que acontece conosco tem um propósito por trás de todas as coisas. Verdade. Né? E aí eu orando, né, e revendo tudo, no outro dia chega uma Rutinha sela o meu luto com uma flor, minha amiga Ruth. E aí ela manda uma flor para mim. E ali, quando eu olhei aquela flor, eu falei, Jesus mandou uma flor para mim. E aqui encerro meu luto, eu te entrego a flor do meu luto. Aleluia. Era a flor que eu precisava de entregar do meu luto, daquela morte daquela criança. E a minha amiga Ruth foi um instrumento de Deus, e é um instrumento de Deus na minha vida ainda. E ela sela aquele luto com uma flor. E a partir daquilo ali, daquela flor, eu Você falei, olha, se levanta eu me levantei como uma grande mãe. como uma grande mãe. E eu comecei a buscar, e eu comecei a... Não abriu mão de terapia, Não abri mão de terapia. Né? Porque eu não é já essa. Já parei no centro de terapias, né? Para marcar a primeira consulta. Sim. Existem os recursos, Existem né? os recursos. Que são muito bem-vindos. E eu falei, eu vou tratar ele com esse método, porque existem vários métodos dentro do tratamento do autismo. E aí eu fui apresentada a um método com uma terapeuta, a doutora Bruna Pellegrini, que é uma amiga hoje, né? É uma fono, né? Que foi assim um instrumento de Deus até pra gente, né? Ele trata até hoje com ela. Sim. Né? É terapeuta dela, né? A sua terapeuta, tia Bruna, tia Carol, a tia Rebeca Codesso, com a musicoterapia. Nós entramos, né, Alvo, fizemos musicoterapia, fazemos terapias, né, Alvo, com a tia Bruna, com a tia Carol. E isso tudo foi construído, né? Nós fomos construindo isso. E eu falei, olha, a partir de hoje nós vamos mudar nossa casa. Aqui hoje, a única coisa que melhora, que sara, é o amor. Deus falou para mim, o amor é o que vai te salvar. Aleluia. E eu passei a amá-lo a cada desregulação. Ele rodava igual um peão. Igual um peão quando eu ficava nervoso. E eu abraçava ele bem forte. E eu falava, meu filho, eu te amo ainda mais.
Aleluia. Eu te amo mais ainda porque você fez isso. Você é muito mais amado agora. Eu quero te dar, quero passar para você todo o amor que eu tenho. E ali eu orava e eu nunca pedi, pastora, a cura do Álvaro. Porque eu entendia que era um propósito, ou para melhorar a mim mesma, ou para o Álvaro. Eu nunca pedi a cura dele. O Álvaro, ele tinha um espectro moderado a grave, né? Ele, no diagnóstico, ele rodava igual um peão, ele batia a cabeça na parede, ele não falava uma palavra, ele era considerado averbal, que não ia falar. O Álvaro foi falar aos 4 anos de idade. Ele até então não falava nenhuma palavra. E eu falava, o amor é o que cura. E eu ensinei todas as pessoas na minha casa e na minha família. Falei, olha, cada desregulação, a cada problema, nós temos que amá-lo ainda mais. Se acontecer qualquer coisa com o Álvaro, você o abraça forte, forte, forte. Aleluia. E ama. No abraço você externava esse abraço, amor, né? eu apertava ele ainda. E isso é um movimento de propriocepção. Pelos métodos de autismo, é um movimento de propriocepção que ele, na verdade, o autista, ele gira, né, na terra, né? Sim. E aí, quando você abraça ele volta. E aí eu usava um método que a terapeuta me ensinou de abraçar e transferir o amor que existia em mim para ele. Mas isso você conhecia ou foi intuitivo? Ela me ensinou a apertar quando ele ficasse nervoso, né? Então, a fazer massagens profundas, né? E abraçar, um abraço de urso. E isso foi trazendo para nós, sabe? Abraços. Sim, abraços, né? Carinhos e mais carinhos e proximidade. E a proximidade, os meus enteados, a minha mãe, a minha sogra, as minhas cunhadas, todos foram, eu treinei todo mundo, a minha babá, né, que é uma bênção, né, a tia Débora, né, Álvaro? A tia Débora é uma bênção na nossa vida, né? É mesmo, né? A vovó. Você ama muito a tia Débora, né? Eu amo. Ama muito a vovó, né? E pode falar. Igual minha vez de falar. Boa tarde. Que vocês estão aí em casa assistindo aqui na TV. Eu sou Alva Von Held Cordeiro. O nome da minha mãe se chama André Von Held. E o nome do meu pai se chama Elionai Cordeiro. Pastor, né? Pastor Elionai. É um pastorzão, né? Pastorzão. E o nome da minha vovó se chama Bela Von Held. Só que confundi a palavra que é W no Von Held. É W, isso é mesmo. isso aí, Álvaro. E aí, a gente, né, Álvaro, foi construindo esse momento, né, de terapias com a tia Bruna, né, de várias coisas juntas, né? Tia Débora nos ajudando. Você faz mais o quê? Conta. Agora, uma coisa, Álvaro, que eu vou te ser sincera. Que mais me toca em você é quando você está na igreja. Olha, quando você está lá, eu vejo que você se envolve com o culto da igreja. Você gosta muito do pastor, não é verdade? Eu gosto. Hein? Eu gosto muito do pastor Novo Pinheiro. Vocês conhecem o pastor Novo Pinheiro? Ele tem conhecimento? Ele é uma bênção, né? Ele tem muito conhecimento da Bíblia. Ele tem muito conhecimento? Ele tem conhecimento. Como é que você falou que ele tem muito conhecimento da Bíblia? Da Bíblia. Pastor Arnolfo, ele gosta muito. E eu quero só abrir um parênteses aqui, Andréia, e falar sobre isso. A gente percebe muitas vezes que a partir de um diagnóstico como o autismo, muitas mães se trancam em casa. Se trancam. E eu tenho certeza, você falou que você nunca pediu a cura, mas a gente vê a cura de Deus sobre a vida do Álvaro.
né? A gente vê que todo o prognóstico, né, caiu por terra. E Deus fez coisas muito tremendas. E hoje o Álvaro, como falante, né, para quem não falava, agora ele quer roubar. E ele prega, né? E eu soube há uns dias atrás aí que ele ganhou a primeira alma para Jesus. Foi, Álvaro? Conta seu testemunho. É isso mesmo? Peraí, meninos, eu tenho que falar. Eu ganhei alma para Jesus foi daquela menina que falou com a mamãe assim, ó. Eu também quero entrar no meu coração. Jesus. Com Jesus dele. Aí Que ela coisa comprou a linda. Bíblia para os adolescentes. Aí eu ganhei a alma. Isso é maravilhoso, porque a gente vê o cumprimento da profecia, a gente vê o cumprimento, a profecia de você colocar lá, ele é um missionáriozinho, né? Ele já falando de Jesus nas redes sociais e alcançou uma pessoa, uma vida, uma alma. E, Andréia, esse programa de hoje, esse episódio, é exatamente para isso, para gerar fé em determinadas mulheres que hoje escondem os seus filhos. Não precisa ter medo. E eu acredito que dentro da igreja, no ambiente da casa do Senhor, ali, a palavra do Senhor diz que ali o Senhor ordena a bênção. Não é verdade? Então, quando você leva a sua criança, mas ele vai atrapalhar o culto. Quantas mães pensam assim? E às vezes até com os filhos que não têm esse tipo de diagnóstico. Mas eu quero te, assim, encorajar, mulher. A levar o seu filho para a casa do Senhor, a estar com o seu filho no altar do Senhor. O Álvaro é uma criança que a mãe dele dobra o joelho com a boca no pó orando e ele também ora. E ele, em todo momento, ele interage com o culto. E hoje, o ambiente da casa do Senhor é extensão da casa dele. Não é verdade? Ele quer em todos os cultos, nos 4 cultos. Então... Ele falou, mas não vão voltar no das Isso 6? é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós queremos, assim, então falar para você, mãe. Leva teu filho na casa do Senhor, sabe? Esteja ali com ele, leva ele para ali, para que ele esteja envolvido com todo o trabalho. Ninguém vai ficar falando, essa criança está atrapalhando, ou o que for, seja o que for. Uma vez eu fui parar lá no final da igreja, debaixo das cadeiras, passando debaixo das pernas de todo mundo. Pois é. E eu falei, mas aí, por isso eu não vou levar, né? Peguei ele lá com o maior sorriso, falei, que engraçado. Né? Então, é isso. Lida com naturalidade, sabe? E isso tem que partir do teu coração. Exatamente. Eu tenho certeza que a cura chegou sim, sabe? Deus está num processo na vida do Álvaro e o autismo, ele foi diagnosticado, mas eu tenho certeza que com a presença de Deus foi minimizado. O espectro diminuiu. Então. O autismo ele não tem cura, mas o espectro melhora, né? Então, com isso, ele reduziu o espectro. Que maravilha, que e coisa hoje o linda. Álvaro alfabetiza. Deus é maravilhoso. Ele lê e escreve. Eu quero muito agradecer a vocês dois estarem aqui. Eu tenho certeza que foi muito edificante para a minha vida. Eu me emocionei, eu chorei, o pessoal também. E eu tenho certeza que esse testemunho vai fazer diferença na vida de alguém. Na vida de alguém que talvez esteja desesperançoso. Uma mãe desesperançosa, sem entender, né, o porquê, né? Mas não é porquê, é para quê? É o propósito. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Você que está nos ouvindo. Vamos orar? Vamos orar, Álvaro? Fecha o olhinho. Senhor amado, eu quero te adorar, te louvar, te engrandecer. Muito obrigada pela vida do Álvaro. Muito obrigada pela família que o Senhor entregou a ele. Muito obrigada pela vida da Andréia, pela mulher de fé que hoje ela é. E que muitas vidas que estejam ouvindo, em qualquer momento, este programa, possam experimentar o Jeová Jirê, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que muda a história. Muito obrigada por tudo. Um abraço para você. Amém. Muito obrigada por vocês dois. Um abraço para você. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Até o próximo episódio de Viva as Histórias que Inspiram.